Durante a década de 60, o Japão ainda estava se reerguendo depois de ser completamente arrasado durante a Segunda Guerra. A população enfrentava muitos desafios. Muitos elementos da cultura japonesa eles tinham sido abalados. Eles tiveram seu território ocupado, estavam enfrentando muitos desafios. E aí o que acontecia? A população se encontrava em um estado frágil e precisava de um acalento, de proteção. Mesmo que essa proteção fosse por meio da ficção. E assim, no dia 17 de julho de 1966, aquele sonho herói número 1 do Japão surge. E hoje, aqui no canal Cosmos, Cultura Nerd, o único canal que vai da Terra-média até as galáxias mais distantes, para trazer até você, meu amigo cosmonauta, informação de qualidade e precisa, vamos ver aqui hoje quais foram os motivos que fizeram o maior herói do Japão surgir, o Ultraman. Cosmos Cultura Nerd. Ultraman, ele é considerado o herói nacional do Japão por vários motivos, que vão desde elementos culturais, históricos, sociais. Acontece o seguinte: durante a Segunda Guerra, o Japão foi devastado na guerra. E após durante o pós-guerra, o Japão enfrentou um período de ocupação pelos Estados Unidos. Ou seja, não bastaram ter perdido a guerra, também tiveram seu território ocupado. E o país estava em ruínas, após uma reconstrução econômica e social durante as décadas de 50 e 60. E aí o Japão entrou no que se chama de milagre econômico japonês. Foi um período de rápido crescimento econômico. Ultraman, ele estreia em 66, no meio de todo esse contexto de reconstrução e crescimento. O personagem surge como um símbolo de esperança e de inovação. Ele representava a capacidade do Japão de se levantar das cinzas e se tornar uma nação forte e próspera novamente, uma espécie de fênix, fazendo uma analogia. Ultraman é retratado como um ser muito poderoso que vem do outro mundo para proteger a Terra contra ameaças externas, uma espécie de Messias. E ele protege a Terra de várias ameaças, como monstros gigantes, invasores alienígenas. E essa narrativa, ela ressoou muito forte no público japonês, que viu na figura do Ultraman um paralelo com a sua própria luta, com o seu próprio momento que eles estavam passando. Para uma luta de superar as adversidades e reconstruir a nação. A coragem, a justiça e a determinação também refletiam os valores que os japoneses aspiravam durante esse período de transformação que eles estavam passando lá no meados da década de 60. Outra coisa, o fato do Ultraman usar branco e vermelho, ou seja, as cores da bandeira japonesa, tem um simbolismo muito interessante aí, é um simbolismo cultural muito importante. Ele reforça a identificação como um herói nacional. O Japão, que é conhecido como a Terra do Sol Nascente, a bandeira deles o que é? O círculo vermelho que simboliza o Sol, e além disso, esse círculo vermelho também é associado à energia, à vitalidade, à proteção. Essas características se alinham com a personalidade do Ultraman. Já o branco simboliza pureza, honestidade e paz, que são qualidades também atribuídas ao Ultraman. E visto que ele é um ser puro de intenções, sempre buscando pela humanidade manter a paz. Tudo isso simboliza o sentimento do povo japonês naquele momento. E usar essas cores, o branco e o vermelho, reflete no patriotismo e identidade da nação japonesa, cria uma conexão com o público japonês, reforçando a ideia de que ele é um defensor não apenas da terra, mas especificamente do Japão. Essas cores evocam um senso de orgulho nacional, uma ligação emocional com o personagem. O vermelho e o branco também ajudam a identificar
Ultraman como um ícone japonês. As cores são imediatamente reconhecidas e ajudam a diferenciar o Ultraman dos outros super-heróis globais, como Super-Homem, Capitão América e outros que já vou falar deles. Estabelecendo assim uma profundidade enraizada na cultura japonesa, na tradição japonesa, assim, criando assim uma identificação visual instantânea com o povo japonês. Essas cores também elas são muito comuns em várias tradições e cerimônias japonesas, como no Ano Novo, casamentos, festivais. E também usar essas cores também pode ser visto uma maneira de se conectar com a rica história e a cultura japonesa. Isso não apenas aumenta a relevância do Ultraman dentro do contexto japonês, mas também o enriquece, o torna mais rico do ponto de vista de simbolismo cultural para o povo japonês. Embora essas cores elas tenham um significado profundo para o povo japonês, elas também possuem um apelo universal. A combinação do vermelho e branco é visualmente atraente e é facilmente reconhecível. O contraste do branco com o vermelho é uma associação bonita de se ver, fica bonito na tela. E assim, isso ajuda a tornar o Ultraman o herói icônico, que é facilmente identificável pelas audiências do globo para o mundo inteiro, não só do povo japonês. Agora, como eu falei, o Ultraman ele lutava contra alienígenas e monstros, que são conhecidos como kaijus. Analisando um pouco mais profundamente, esses kaijus, esses monstros, podem ser vistos como metáforas para diversos desafios que o Japão enfrentava após a Segunda Guerra. A devastação que a guerra causou no território japonês era uma tarefa monumental para reconstruir a economia. Monstros gigantes representavam então para o povo a destruição que havia sido causado. O caos econômico, as dificuldades de revitalizar as cidades, a infraestrutura, tudo isso eram monstros que tinham que ser vencidos, superados. E o período do pós-guerra ela trouxe mudanças significativas de aspectos sociais. A transformação da rápida sociedade para uma sociedade mais moderna e ocidentalizada também pode ser enxergada como um monstro, um desafio a ser enfrentado e integrado. Os monstros também eles podem representar traumas e as memórias dolorosas da guerra, que assombravam a população na época do pós-guerra. A luta com esses monstros pode simbolizar o esforço para superar e curar essas feridas. Os kaijus, os monstros, muitas vezes eles podem representar os medos coletivos de toda a nossa sociedade japonesa e a ansiedade que eles tinham na época do Japão pós-guerra. Por exemplo, no pós-guerra isso incluía ameaças nucleares, lembrando que o Japão é o único país até hoje, felizmente, que foi vítima de ataque nuclear durante um conflito. As bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki tiveram um impacto profundo na nação japonesa. Monstros que emanavam radiação e outros tipos também podem ser vistos como simbolizações do medo e da angústia que a energia nuclear e as suas consequências tiveram no subconsciente da população. O Japão, além de tudo isso, ele também é muito propenso a desastres naturais, como terremotos, tsunamis e outros tipos de catástrofes, tufões, ciclones e por aí vai. Alguém esqueceu o terremoto e o tsunami de 2011. E os monstros, os kaijus, que causam destruição semelhante a esses desastres, podem refletir a vulnerabilidade do país a essas forças da natureza. O Japão também tem que lidar com questões internas de identidade e integração de valores ocidentais com as tradições culturais da população. E monstros internos
podem representar esses conflitos de identidade e a luta para encontrar um equilíbrio, que são representados nos kaijus de Ultraman também. Na narrativa de Ultraman, os monstros, os kaijus, eles representam as ameaças externas. E galera, isso pode ser visto como uma metáfora, uma analogia para a presença de influências estrangeiras e também a tensão que existia, visto que o Japão está relativamente próximo da União Soviética, a tensão que existia durante a Guerra Fria. O Japão, como aliado dos Estados Unidos, estava ali do lado, colado praticamente, da União Soviética. E num eventual ataque, o Japão seria um potencial alvo para um ataque das superpotências. Se os monstros são as adversidades, e Ultraman, o que ele é? O que ele representa? Bem, gente, o Ultraman, ele representa a capacidade de superação do Japão. Ele é a figura protetora que enfrenta essas ameaças, simbolizando a determinação e a força do país em superar os desafios. Cada batalha que foi vencida por Ultraman contra um monstro, ela simboliza uma pequeníssima vitória. O Japão para se renovar e prosperar. Essas vitórias, elas representam passos no caminho da recuperação econômica, social e, principalmente, psicológica do país. E os monstros também podem representar os medos associados à modernização e ao rápido progresso tecnológico. Até a Segunda Guerra, o Japão era um país muito tradicional, vamos dizer assim, até que comparado a padrões ocidentais, meio arcaico. Mas após a Segunda Guerra, no pós-guerra, o Japão se modernizou muito rapidamente. E eles tiveram que lidar com essa modernização forçada rapidamente. O uso da tecnologia avançada e poderes soberanos do Ultraman também simbolizam a esperança de que a modernidade pode ser domada e utilizada para o bem, não só para o mal. E a criação do Ultraman na década de 60, ela tem alguns paralelos com o que aconteceu alguns anos antes nos Estados Unidos. Vamos voltar para a década de 30. O que aconteceu nos Estados Unidos? A Grande Depressão. E o que surge durante essa época nos Estados Unidos? O surgimento de super-heróis. Por quê? O que estava ocorrendo? Eventualmente teve o crack da Bolsa de Nova York e com isso trouxe a Grande Depressão, que deu praticamente da década de 30, que trouxe muitas dificuldades, incluindo desemprego em massa, pobreza e desesperança. E aí, em 38 surge quem? Surge o Super-Homem, como um símbolo da justiça, força e otimismo. E durante a guerra, logo depois, surgem super-heróis como o Capitão América, que se tornam ícones de patriotismo e coragem, lutando contra as forças do mal, inspirando a população. Então, o país estava em crise, precisando de símbolos de esperança, surgem os super-heróis nos Estados Unidos. No Japão, o país estava em crise, precisando de esperança, o que surge? Ultraman. Perceberam a similaridade? Então, assim como o tempo de depressão nos Estados Unidos durante a Grande Depressão dos anos 30, surgem os super-heróis, um cenário similar no Japão no pós-guerra faz surgir o Ultraman. Os super-heróis, eles fornecem um escape, uma fuga das dificuldades cotidianas, oferecendo histórias de vitória com as adversidades que aparentemente seriam insuperáveis. Eles representam valores morais, éticos, inspirando coragem e justiça numa época de desespero. O Ultraman, ele serviu como um farol de esperança, mostrando que apesar das dificuldades, o bem podia prevalecer. As histórias do Ultraman normalmente envolviam a defesa, a proteção da Terra. Isso espelhando a luta do Japão
se reconstruir e prosperar. E assim como os criminosos, os super-heróis americanos, enfrentavam vilões que refletiam mais época, que eram nazistas, criminosos, gangsters, esse tipo de coisa, o Ultraman enfrentava monstros que simbolizavam desastres naturais, ameaças nucleares e outras preocupações da população do Japão moderno. O Ultraman, assim, ele se torna um ícone da cultura japonesa, representando a luta entre a tradição e a modernidade, que é um tema central no Japão pós-guerra. A série, ela reconcilia as influências ocidentais e as tradições japonesas, espelhando o progresso pelo qual o Japão estava passando ao entregar novas ideias enquanto mantinha suas raízes culturais. A necessidade do Ultraman de se unir a um hospedeiro, ela também tem um significado interessante. Ela simboliza a importância da colaboração e da unidade de valores essenciais para a reconstrução do Japão. O Ultraman, ele serviu como uma inspiração para a juventude japonesa, oferecendo assim um modelo de heroísmo, coragem e sacrifício. Mas tá, o Ultraman foi um ícone cultural do Japão, mas o que explica ele ser tão popular e cultuado até hoje aqui no Brasil ou nos países como Estados Unidos e países ocidentais que não tem nenhuma conexão cultural genuína com o Japão? Bom, vamos lá. Isso é o resultado de uma combinação de vários temas universais, uma estética atraente, e estratégia de distribuição, marketing, tudo isso combinado junto com um crescente interesse pela cultura japonesa popular, a cultura pop japonesa, conseguiu transcender barreiras e se tornar um ícone cultural, encontrando no coração de fãs ao redor de todo o mundo um cantinho e continua a ser parte importante da cultura pop global. Isso transcendeu, ele saiu do nicho do Japão, se tornou um fenômeno pop global. Embora numa leitura mais ocidental da série, essa questão de subtexto dos reflexos dos meios japoneses, da identificação cultural, pode ser meio perdida, a série era possui elementos universais que permitem que ela ressoe com o público mundial. A narrativa de heróis, no tanto quanto bem bom, isso é uma coisa universal. O apelo visual, a emoção das histórias são suficientemente poderosos para atrair espectadores, mesmo quando o subtexto lá fica mais oculto e não pode ser completamente compreendido por uma pessoa que não tem essa vivência cultural. Além disso, o interesse gerado pelo Ultraman geralmente pode levar fãs a explorar e aprender mais sobre a cultura japonesa, aumentando assim a sua apreciação e compreensão ao longo do tempo. Desde a sua estreia, Ultraman se tornou extremamente popular, cativando várias gerações de espectadores. A série gerou uma franquia imensa, que inclui dezenas, literalmente dezenas de séries de TV, filmes, brinquedos, quadrinhos e outros produtos merchandising, como vocês podem ver, né? Ultraman é um ícone e transcende gerações, e permanecendo relevante ao longo dos anos. Bom, o Color Time já está começando a piscar, avisando que o tempo desse vídeo está acabando, meus caros amigos cosmonautas. E, meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário, compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa gostar. E também me acompanhe nas lives do canal Star Geek Networks, onde toda terça, às 8 horas da noite, eu junto com alguns amigos discuto algum tema da cultura Nerd Geek e uma live de 1h30. Então, toda terça, 8 horas da noite, canal Star Geek Networks. E assim eu fico por aqui, meus amigos, e vida longa e próspera. Swat!